Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulher. Hoje nós vamos falar sobre liderança feminina, tecnologia e os desafios do mercado corporativo com uma convidada muito especial. Com mais de 20 anos de carreira na Intel, ela é hoje diretora de estratégia de consumo e varejo da América Latina. E ela é Bárbara Toledo. Tudo bem? Tudo bem, que honra estar aqui com você hoje, Silvia. A honra é minha, muito feliz de ter você aqui comigo. E eu queria já começar que você falasse um pouquinho, você tem uma trajetória incrível, você está falando aí de mais de 20 anos, que você contasse um pouquinho para nós, para quem está nos escutando, assistindo e acompanhando um pouquinho dessa trajetória da Bárbara. Que legal. Bom, são mais de 20 anos na Intel, né? De carreira são mais de 25. E a tecnologia foi um bichinho que me picou lá na década de 90, quando eu tive contato com o primeiro computador. Eu fiquei fascinada com tudo aquilo. E aí fui estudar processamento de dados, entendi um pouquinho o lado de software. Não satisfeita, quis entender como que aquilo nascia, o que estava por trás de tudo aquilo que eu programava. Fui para a faculdade de engenharia. Sempre trabalhei ligada a matemática, engenharia, tecnologia. E já era técnica de aplicação, trabalhava com automação predial, quando surgiu um contratempo na minha vida. Eu trabalhava demais, eu viajava demais e eu não conseguia concluir a faculdade. Isso eu tinha 21, 22 anos. E aí eu decidi tomar a decisão de o que, na época, parecia um passo para trás, que era procurar um estágio, para que eu tivesse tempo de me dedicar aos estudos. Afinal, eu não precisaria viajar no estágio, teria menos responsabilidades. E tem coisas na vida que parece que é para ser, né? No final de semana que eu tomei essa decisão, eu me inscrevi no CIE, e na terça-feira me ligaram falando que tinha um processo de seleção de estágio na Intel. E eu falei, nossa, que legal, não conheço ninguém que trabalha na Intel. E foi até interessante, porque eram 2 processos de seleção que falaram, olha, você tem perfil para 2 oportunidades, uma na IBM e outra na Intel. Eu falei, nossa, gente, estou muito chique, quero tentar as 2. E eles disseram, não dá, porque as 2 acontecem no mesmo dia, você vai ter que escolher uma. E como eu não conhecia ninguém na Intel, eu falei, gente, já que eu estou disposta a ir para o novo, vamos para o novo. Me contem da vaga da Intel. Então, é um estágio em marketing. Aí eu falei, errado, né? Eu sou estudante de engenharia, né? Falei assim, em marketing? Mas eu estudo engenharia. Não, mas é isso mesmo. É uma empresa de alta tecnologia que quer trabalhar com análise de dados. Na época, BI era a palavra do momento. E eu falei, gente, já que eu estou procurando uma experiência diferente, que seja numa área diferente, né? Eu ainda não me formei, estou na época de testar coisas novas. Já tinha passado por algumas áreas de atuação diferentes. E aí eu fui para a Intel e me apaixonei pela cultura da empresa, acabei sendo efetivada lá, passei pela área de marketing quando estagiária, depois finanças, depois retornei ao marketing, fiz, acho que tudo que era possível fazer de marketing aqui no Brasil. E um pouquinho antes da pandemia passei para a área comercial de consumo e varejo e agora, mais recentemente, passando a olhar para toda a América Latina. Uau, gente, pensa nisso. E quando você analisa essa sua trajetória, quais são os principais aprendizados da trajetória da Bárbara profissional? Eu acho nesse 20 anos, né? Nesses 20 anos, eu acho que uma das coisas que eu tomei para mim, como pessoa que sempre fui muito conservadora, é tomar riscos. Riscos calculados, mas tomar riscos. E quando eu olho para a carreira na Intel, o fato de ter ido trabalhar na Intel foi uma mudança e foi um risco. Eu lembro que uma das últimas perguntas no processo de seleção foi, mas por que você está vindo aqui para ganhar 3 vezes menos? Né? Então, eu era técnica, tinha um salário, tinha conquistado uma certa independência financeira, mas o meu propósito ali era outro. Eu quero me dedicar mais aos estudos, quero pensar numa outra oportunidade de carreira, e aquilo era um risco. E um pouquinho antes da pandemia também, né? Deixar uma carreira de mais de 10 anos no marketing para se aventurar na área comercial também era um risco. E o que eu percebo? Que toda vez que você toma um risco, se abrem novas oportunidades. E eu não vou negar que essa mudança agora também é com muito frio na barriga, né? Assumir novas responsabilidades, voltar a tocar a América Latina, né? E não só o Brasil. Mas eu acho que quando a gente mais cresce é o momento que a gente sente mais desconforto e mais medinho na barriga. Então, acho que um dos grandes aprendizados é
Tem medo? Vai com medo. Arrisque logo, aprenda rápido. E se der errado, conte com a sua rede de apoio, ouça as pessoas. Acho que todas as vezes que eu tomei risco e eu olho para trás e avalio, eu tive influência de alguém. Né? A minha família me influenciou para que eu desse uma pausa na carreira e acabei indo para a Intel. Olha só onde chegamos 20 anos depois. Né? Alguns mentores na Intel me falaram, olha, aqui você já está esgotando as possibilidades, o que você acha da área comercial? E deu certo. Então, ouvir mais e arriscar mais, acho que foram grandes aprendizados. Uau! E como você... a Intel é uma grande empresa, sou fã, super apoiadora, tanto do projeto do TI de Salto, então já fica aqui o meu agradecimento. É uma das maiores empresas de tecnologia. Quando a gente fala aí de tecnologia, a gente está falando da maior empresa aí de tecnologia. E como é ser uma líder mulher numa empresa como essa? A gente sabe que tem muito apoio, tem, né, muito desenvolvimento, e a gente vê isso em projetos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas tem projetos da Intel fora do quadrado ali, né, interno da companhia. Mas como é ser uma líder dentro de uma grande corporação? Olha, eu acho que a Intel te propicia um ambiente incrível. Quando eu digo que eu me apaixonei pela Intel quando eu cheguei lá, eu me apaixonei pela cultura da empresa. Né? Eu fiz o processo de seleção e, no processo de seleção, eu lembro que eu me senti um peixinho fora d'água, porque todo mundo que estava ali concorrendo comigo, e, né, há 20 anos atrás, eu dizia que a Intel falava inglês, porque só tinha gringo aqui. E eu nunca tinha pisado fora do Brasil quando eu fiz o processo de seleção. Falava inglês, porque eu tinha estudado inglês. Tinha uma certa confiança no meu inglês, porque toda vez que vinha um gringo para gerenciar uma obra, eu era quase que a intérprete ali com o time. Então, eu falei, bom, as pessoas me entendem. Cheguei no processo de seleção, todo mundo tinha feito intercâmbio, morado fora. E eu falei, gente, eu não tenho nada disso. Mas eu tive um estalo. Eu olhei ao redor assim, da mesa, a gente estava numa dinâmica de grupo. E falei assim, poxa vida, o que eu tenho de diferente? Tenho de diferente a minha experiência profissional. Todo mundo que está aqui fez trabalho voluntário, mas ninguém realmente tem uma carreira. Me apeguei nisso e dei continuidade. E no processo de seleção, além de me perguntarem por que eu queria mudar ganhando menos, né, eu expliquei. Eu falei, eu preciso de tempo para estudar. Eu acho que eu estou num círculo não virtuoso em que eu ganho dinheiro, eu pago as minhas contas, eu conquistei algumas coisas, mas eu não consigo evoluir. E aí, no meu primeiro dia de trabalho, o diretor da área veio me conhecer, me disse oi e tal, e falou, olha, uma das coisas que chamaram a atenção no seu processo de seleção é que você já tem uma certa experiência, e me chamou muito a atenção o fato de que você disse que você precisa se dedicar mais aos estudos. A gente está no meio do semestre. Você tem aqui uma lousa na sua mesa, eu quero que você anote todas as matérias, as suas notas. Você pediu tempo para estudar, o dia que você tiver prova, você pode sair mais cedo. Vários engenheiros trabalham aqui, você pode contar com a ajuda de quem você quiser. Mas, se você não for aprovado ao final do semestre, a gente vai revisitar o seu estágio. E aí eu levei um baque. Eu falei, pela primeira vez na minha vida, no primeiro dia de trabalho, as pessoas estão preocupadas com a Bárbara e não exatamente com o que ela vai entregar no curto prazo. Sim. Ali, de cara, eu senti uma diferença na cultura da empresa. A empresa se preocupava com as pessoas. E isso é algo perene em todas as áreas. Então, eu acho que ser líder na Intel é, antes de tudo, ser humano. A gente costuma dizer que a gente não faz negócios B2B, business to business. É people to people. Né? Porque, no final do dia, todo mundo é pessoa. Então, a questão da cultura da diversidade, de entender o bem-estar do outro, isso impacta em resultados de negócio. É fato. Uma equipe mais diversa vai te trazer mais resultado, vai te abrir os olhos para outras oportunidades de negócio. E uma equipe diversa, com pessoas que colaboram entre si, faz com que as pessoas simplesmente sejam quem elas são. Então, não é só a diversidade de gênero, é a diversidade religiosa, é a questão de preferência sexual, é a diversidade de raça. Você tem que ter um pouquinho de tudo. Né? E eu passei por algumas situações na Intel que eu falava assim, gente, às vezes não é exatamente a nossa culpa, porque a gente tem um ambiente, né, de família, amigos, geralmente é todo mundo muito parecido com você. E coisas simples que acontecem do tipo, você marca uma reunião na hora do almoço e um colega seu te responde assim, olha, eu sei que você quer fazer essa reunião almoçando, mas é que essa semana eu estou jejuando. E aí você que vem de uma família católica, está falando, não entendi. Não, eu sou muçulmano. E aí você fala, nossa, que legal, me conta mais da sua cultura.
Numa empresa que não tem esse tipo de abertura, Poderia essas coisas não acontecem. poderia ser Pode gerar considerado um atrito, um desrespeito. Exato. Eu estou agendando um horário para conversar, porque é o único horário que Que eu eu tenho tenho, como e gestor e você está negando. Né? Exatamente. Insubordinação e tantas outras palavras aqui que Exato. a gente pode... Mas são pessoas. Aí na hora... Não, com certeza, vamos buscar um outro horário, ou então a gente remaneja aqui alguma coisa e a coisa funciona. E você acaba até criando uma empatia com as pessoas. Então, a preocupação de entender quem são as pessoas que estão ao seu redor, que essas pessoas sejam diversas, que elas possam se complementar, trabalhar melhor entre si, é crucial. E aí, é claro que a gente tem mentorias, a gente tem cursos para que isso aconteça, mas eu acho que gera uma corrente do bem. As pessoas vão se adaptando, né, e vão sentindo essa diferença. Então, acho que talvez seja por isso que as pessoas ficam tanto tempo na Intel. Né? Você conhece outras líderes lá... Com certeza. Que também estão mais de 20 anos na empresa, e eu acho que isso chama atenção. E eu acho que tem uma responsabilidade social aí, né, muito forte, porque você está falando de uma das principais empresas de tecnologia do mundo. E a hora que você traz, na minha visão, esse universo de uma grande companhia, trazendo para o nosso mundo real de empreendedor, e às vezes você está falando de inclusão, diversidade, a gente não consegue fazer o mínimo do mínimo, a gente tem que se espelhar nessas grandes empresas, porque... Quando você fala de mulheres na tecnologia, e aqui estamos nós, a gente fala, mas eu quero fazer mais mulheres, mas onde estão? Eu tenho que ir lá para a base, eu tenho que ir para a educação, eu tenho que falar nas escolas. E aí você não tem vaga. Tá bom, eu coloquei hoje 50% de vaga para as mulheres, mas eu não tenho nem a mulher se candidatando, como é que eu vou ter 50%? Uhum. Então, quando você pega uma grande corporação como a Intel fazendo esse trabalho de inclusão no sentido amplo da palavra... Você fala, caramba, eu tenho muita coisa a aprender como pessoa e como empresa para poder chegar nesse caminho. E nessa sua expertise aí de inclusão, e sendo uma líder inclusiva, porque eu acompanho a Bárbara, qual tem sido, né? Você deu um exemplo aí da questão religiosa, de a gente não entender. Qual tem sido para a Bárbara, pessoa física, o maior desafio nesse processo de inclusão? Olha, acho que Bárbara, pessoa física, tem sido o aprendizado e o olhar que vai mudando. Eu nem sempre tive esse olhar de diversidade. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, quando eu era adolescente, algumas coisas não me incomodavam e hoje me indignam. Né? Então, eu queria cursar engenharia. Quais são as melhores faculdades de engenharia no país? Uma delas não aceitava mulheres, na época que eu prestei vestibular. Isso não me indignava. E hoje em dia a gente percebe que o mundo mudou, que a situação está diferente. Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi é questionar mais. Se te incomoda, questione e entenda as razões por ser daquele jeito. Que muitas vezes tem alguma coisa ali que não faz sentido. Se a gente quer acelerar a mudança, é importante que a gente questione mais. Então, aprender, entender, questionar e ter a humildade de procurar as pessoas que são especialistas no assunto. Então, é uma empresa inclusiva? Mas a gente não sabe tudo. Então, a gente tem, sim, consultoria de diversidade na Intel. E uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo, apesar de termos N grupos de afinidade, eu tive a honra de liderar o WIN para a América Latina, que é o Women at Intel Network. O WIN já tem mais de 25 anos. Nasceu nos Estados Unidos, foi se expandindo. Hoje é um grupo de afinidade global. E a gente também foi evoluindo nesse processo aqui na América Latina. Aí chegou um momento, eu até brinco que assim, tem aqueles aha moments, né? Quando você vivencia alguma situação que você fala assim, nossa, mas eu não tinha tido esse olhar ainda. E a gente tinha toda a discussão pautada em cima de mulheres, mas em nenhum momento a gente tinha parado para discutir interseccionalidade dentro do público feminino. Eu acho que um dos momentos que eu tive esse aha, eu fui convidada para abrir um evento no Nubank. E eu cheguei no evento e falei, esse evento tem uma coisa diferente. O público era diferente, eram só mulheres, mas eu nunca tinha visto tantas mulheres negras juntas. E aí, quando eu fui conversar com as outras panelistas, eu percebi que mais da metade das panelistas eram mulheres negras. Aí eu olhei e falei, gente, isso está muito errado, porque não é esse público que a gente vê na Berrine. Aonde estão essas pessoas? Né? E aí a gente aprendeu que, poxa, a gente tem todos os indicadores de diversidade da Intel, todos os nossos KPIs, mas para o Brasil acho que tem que ter algumas coisas diferentes. Então, será que a gente também não tem que trabalhar, além do recorte
de gênero, também um recorte de raça, se a gente quiser acelerar esse processo, e a gente já começa a ver outras empresas fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. Então, acho que é essa coisa de entender, primeiro perceber, tudo que te incomoda deve ter alguma coisa errada, depois procurar o conhecimento e se associar a pessoas e empresas que possam te ajudar a mover mais rápido. Acho que a gente tem N indicadores que mostram quanto tempo a gente vai levar para chegar à equidade de gênero no ambiente de trabalho, e já tem mais de, sei lá, 130, 150 anos, né? Ou seja, algumas gerações, né, depois de nós, para que cheguem nesse momento de real equidade. E quando a gente começa a fazer os outros recortes, a gente fala, poxa, ainda tem mais gaps. Então, acho que um dos desafios pessoais da Bárbara, pessoa física, é como que eu consigo aumentar a minha contribuição. Se hoje eu tenho um pouco mais de voz, como que eu posso ampliar essa mensagem para outras pessoas e que, quem sabe, alguém tenha um aha moment e comece a fazer alguma coisa diferente e fala, poxa, mas aquilo ali realmente, eu acho que ela tem razão. E aí é mais gente trabalhando pela mesma causa e, quem sabe, a gente consegue acelerar esse processo. E quando você pensa nessa tua trajetória de liderança, e, de novo, numa grande empresa como a Intel, tem algo que você possa compartilhar com outras mulheres? Porque a gente é minoria em tecnologia e a gente ainda é minoria na questão de mulheres na liderança. Aí entra vários temas, e um deles é que, muitas vezes, nós, mulheres, não nos candidatamos para a vaga. Eu tenho conversado com um grupo onde ela fala, Silvia, eu tenho vaga para desenvolvedora. Eu tenho 100 vagas e eu coloco lá 60% para mulheres. Eu não consigo ter as candidaturas. As que se candidatam na primeira oportunidade já cai fora, chega no final, acaba de novo nos 10%. Quando você analisa essa tua trajetória de liderança, o que você pode compartilhar para as mulheres que estão nos ouvindo que seja necessário hard e soft skills para que eu chegue na liderança? É claro que tem um querer. E está tudo bem se a gente não quiser chegar na liderança, né? Eu digo sempre isso. Às vezes, a gente... Não é que é obrigatório todo mundo ser líder, todo mundo ser empresário. Gente, está tudo bem, escolha. Mas, em eu querendo ser líder, quais são aí alguns arras que a gente pode dar que eu preciso desenvolver na minha carreira profissional para chegar numa liderança, ainda mais numa liderança de uma grande multinacional? Olha, eu acho que um dos momentos que me chamou a atenção foi justamente esse de aplica para vaga. Eu acho que a primeira vez que eu apliquei para uma vaga de liderança, né, a pessoa que chegou para mim e falou assim, eu não acredito que você não aplicou ainda, mas com um ar tão óbvio, né, eu não levei a vaga, tá? Mas, assim, falou tão obviamente, é inacreditável que você não tenha aplicado. Eu falei, não, mas olha os requerimentos da vaga, eu sei quem são os outros candidatos, não faz sentido. Ele virou para mim e falou assim, e qual o problema de você não ser aprovada? O que você tem a perder? E aí foi aquele aha moment, de novo. Nada. Ele falou, pois é, agora pensa o que você tem a ganhar. Eu falei, bom, primeiro, exposição. Porque eu vou ter que passar por vários painéis. Vou ser obrigada a me preparar para esse processo, que vai me obrigar a exercitar o meu networking, falar com pessoas que têm aqueles skills que talvez eu não tenha para aplicar para essa vaga. Me expor, né? Dependendo dos processos, você tem que fazer um estudo de caso para apresentar. Então, assim, no mínimo, por baixo, eu vou conseguir identificar as áreas que eu tenho que desenvolver. Isso caso não seja aprovada, porque você ainda corre o risco de ser aprovado. Então, acho que arriscar é crucial. A gente estava até brincando hoje com os colegas da equipe, a gente falou assim, o que você diria para a Bárbara de 15 anos? Eu diria, arrisque tudo. Eu demorei para aprender que eu poderia arriscar mais. Claro, dentro de um risco controlado, mas quando a gente fala de carreira, é óbvio. E eu já participei de processos de seleção na Intel que a pessoa, no meio da entrevista, assim, falou, eu gostei muito de você, mas não para essa vaga. Eu quero que você olhe para outras possibilidades, mas eu vou te passar para a próxima fase, porque eu acho que você vai aprender algumas coisas ali. E aí, no final das contas, 3 meses depois, eu não tinha pego aquela vaga, mas estava fazendo uma outra transição. Por quê? Porque eu me expulso. Né? Deixei claro quais eram os objetivos, para onde eu queria mover, o que eu gostaria de fazer. E eu acho que a gente tem muito, talvez as mulheres mais ainda, né? Aquela questão de não posso falhar. Né? Mas coloca o seu objetivo pessoal e pensa nas possíveis rotas. Poxa, se não der certo aqui, o que eu tenho para ganhar e para perder?
Então, arriscar, principalmente processos de seleção, você só tem a ganhar. E os homens, geralmente, eles aplicam para processo de seleção quando eles têm, sei lá, 50%, 60% dos requisitos. A mulher, se ela não gabarita, ela nem pensa em aplicar. Gente, quando você monta uma vaga, você monta a vaga para o candidato dos sonhos. Não é aquele candidato que vai levar a vaga, porque aquele candidato geralmente não existe. E se ele existe, talvez ele já seja bom demais para a vaga. E aí o gestor vai falar, mas tem pouca coisa para desenvolver, talvez seja melhor eu pegar uma outra pessoa que fique mais tempo na vaga. Então, ter esse olhar crítico, né, e acreditar mais em si é muito importante. E quando você fala aí, né, de se candidatar, você entende que a Bárbara, por algum momento na carreira, passou pela síndrome da impostora, teve uma desconfiança da capacidade dela? Você está assumindo agora, recentemente, Latam, pode até entrar, mas você acha que lidar com isso ele é real? Essa síndrome é só da nossa cabeça? Ou realmente você fala, não, eu muitas vezes, com todo o conhecimento, com toda a minha capacitação, com toda a minha experiência, porque às vezes essa experiência do dia a dia, e a gente já conversou aqui no Tem Podcast com mais jovens e fala, nossa, realmente a gente não consegue mensurar a experiência, né? Por mais que eu estude, tem uma questão da idade, do dia a dia, de tudo aquilo. O amadurecimento que a gente fala, nossa, sério, se eu soubesse disso há 25 anos atrás. Mas a Bárbara já sentiu essa síndrome e teve um bloqueio de falar, e agora? Eu acho que a Bárbara sente sempre essa síndrome, gente. Não, gente, nós temos a gente tem que normalizar. Eu acho que medo... Quantas vezes no dia você sente medo? Das mais diferentes coisas. Medo de chegar atrasado na reunião, pode ser o medo mais bobo, até um medo mais real, né? De tomar uma decisão. Gente, o medo ele faz parte da nossa vida. E a síndrome da impostora, eu enxergo ela meio que como um medo, mas que a gente precisa trabalhar, né? Então, dei o exemplo lá do processo de seleção da Intel. Ali, eu acho que é um exemplo de como eu encontro ferramentas de trabalhar com a síndrome da impostora. Que eu falo, nossa, eu realmente sou muito ruim nisso, gente. Mas o que eu tenho de diferente para agregar aqui? E se eu sou muito ruim nisso, e se eu não puder melhorar nisso, quem pode me ajudar nisso? A gente precisa aprender mais a trabalhar em equipe. A gente precisa aprender mais a contar com os nossos mentores, com as pessoas que estão ao nosso redor, as referências, e se fortalecer com isso. E aí dá aquele medo, né? Às vezes você tem que negociar prazos, às vezes você tem que negociar uma situação, mas você fala assim, não. Se eu já passei por outras situações no passado e eu não vou passar por essa sozinha, vamos nos apegar a alguma coisa para chegar lá. Então, a síndrome da impostora, eu acho que ela é, sim, real. Ela acontece. E eu fico muito feliz de ver as mulheres cada vez mais compartilhando as suas dificuldades. Eu acho que um dos momentos que a síndrome da impostora pegou mais pesado em mim, e eu acho que talvez eu tenha deixado oportunidades passar, foi quando eu voltei de licença maternidade. A minha filha tem quase 10 anos. Graças a Deus, as coisas mudam muito em 10 anos. Mas eu sinto que a própria Bárbara se bloqueou. Naquele momento. Naquele momento. Se você olhar para a minha trajetória, foi o momento que eu fiquei mais tempo numa posição. Por quê? Porque eu tinha acabado de voltar a trabalhar. Ninguém me pressionava, pelo contrário, né? A gente fala da nossa história, mas eu acho que a gente tem que exaltar muito, né, a nossa rede de apoio. Então, assim, a minha família é crucial. Eu falo que tudo que a gente conquista juntos. Sim. Porque tudo acontece em conjunto. E eles me suportaram muito. Eu falei, não, eu vou ser mãe, mas vou voltar a trabalhar. E todo mundo me apoiou. Minha filha vai para a escola, todo mundo me apoiou. E quando eu voltei para o trabalho, eu sentia algo que pode ser um pouco da nossa questão da sociedade, da questão estrutural mesmo da sociedade, de que eu tinha que cumprir diversos papéis e que, na verdade, não eram papéis de mãe, são papéis da família. E eu me bloqueava. Tipo, olha, tem essa oportunidade. Ah, não, mas aí talvez eu tenha que me ausentar alguns dias. E, nossa, gente, está tão difícil, porque eu tenho uma bebê em casa, não sei o quê. Ah, não, ainda não. E eu cheguei a pedir 1 ano de estabilidade, digamos assim. Não quero sair daqui por 1 ano, não quero projetos grandes por 1 ano, depois que eu voltei de licença maternidade, porque acho que não é o momento. E até eu me tocar disso, já tinha passado mais de 1 ano. E aí eu olhei para trás e falei, gente, olha quanta coisa. E sim, eu conseguiria ter feito. Só que, na época, a gente não tinha
acho que essa conversa tão aberta, sabe? A gente não ouvia as mulheres falando disso abertamente, falando da maternidade abertamente, né? E aí essa cobrança fez com que talvez eu me segurasse um pouquinho mais. Então, hoje eu vejo mulher grávida por aí, fala, eu tô com medo. Eu falo, vai ter medo, sim. Você vai descobrir que você é mais forte do que você imagina. Eu penso em talvez parar. Pode pensar em talvez parar, mas pense de forma estruturada. Pondere o que é bom, o que não é bom. No meu caso, quando eu saí de licença maternidade, eu falei, nossa, o que será, né? Será que eu vou pensar em parar? E aí eu brinco que um dia eu cheguei para o meu marido e falei assim para ele, olha, eu descobri uma coisa, que eu tenho certeza que eu vou voltar a trabalhar. Porque eu sou péssima quando eu estou em casa, tipo, não estou dando conta de gerenciar nem o meu almoço e a minha filha. Eu gasto muito mais dinheiro, porque você está em casa, você gasta mais dinheiro. Eu falei assim, no trabalho, eu me sinto eficiente, realizada, e ainda me pagam por isso. Eu falei, então, não tenho dúvidas, eu vou voltar a trabalhar. E aqui eu estou me sentindo frustrada, não rende o negócio, e parece que você faz, e acabou de fazer um negócio e fala assim, nossa, mas eu acabei de fazer, né? Mas, assim, eu admiro muito as mulheres que tomam essa decisão. Eu tenho elas, assim, como exemplo, que eu falo, gente, é a questão da sua predisposição, das habilidades que você tem, de você parar e reconhecer. Eu sou super fã das mães que decidem simplesmente serem mães. Acho que você passou por um momento desse. Eu passei justamente naquilo, ser mãe, curti ser mãe, estava mudando, né, saindo do Paraná, vindo para São Paulo, então realmente curti. Mas é aquilo, chega um momento que você fala, não é isso, eu preciso voltar, eu preciso continuar. Então, a gente tem que se entender também, né? Para saber, eu tenho que estar bem comigo. Trabalhando, sendo mãe, ok. Não, sendo dona de casa no sentido de estar em casa, não... dona a gente é mesmo, né? Mas eu preciso entender esse processo. A hora que você entende, você consegue tirar o melhor de você, independente da escolha que você fizer. E quando você analisa isso... Você sente que essa rede de apoio... porque eu, quando comecei, eu não tinha essa rede de apoio. Isso, eu sentia que a mulher era uma competição até muito pior do que a que a gente, às vezes, cria com os homens, nesse sentido do mercado corporativo. Você, acompanhando essa trajetória, trabalhando numa grande empresa, você sente que as mulheres estão se apoiando mais? Sinto e fico tão feliz por isso. Eu também. A questão da sororidade é algo real. Eu não via isso acontecer quando eu entrei no mercado de trabalho. Tinham menos mulheres ao meu lado, essas discussões não aconteciam. Eu acho que, por vários momentos, nós, mulheres, tentávamos imitar e nos aproximarmos dos homens, porque não existia muito essa questão da discussão de diversidade. Né? A gente tentava ser igual a eles. E não, gente, é bom que seja diferente. As pessoas se complementam quando elas são diferentes. E o que me deixa muito feliz é ver que as novas gerações já chegam sem esse viés. Dá, assim, um quentinho no coração. Você fala, gente, que bom que o pessoal já não carrega, né, essa questão de... aquela famosa frase, eu prefiro trabalhar com homens do que com mulheres. E gente... culpada, eu já pensei isso, né, num determinado momento da vida. Então, a gente está realmente mudando. Sim, e para melhor, né? E para melhor. E falando dessa nova geração, você teve recentemente, com a sua filha, no Game Show 2023, certo? Na Brasil Game Show, representando a Intel. Como foi essa experiência, primeiro, de estar no evento, representar a Intel, mas tá com a sua filha? É muito legal quando você tem essa oportunidade, né, de levá-los para o ambiente de trabalho. É claro que Brasil Game Show, gente, sonho para ela, né? Eu nem lembro qual é o número da edição da BGS que eu participei, né? E esse ano eu estava viajando, estava fora do Brasil, ia chegar na sexta-feira e precisava ir para o Brasil Game Show para falar com os nossos parceiros, etc. E eu falei, poxa vida... Dia das Crianças, eu estava no México. Eu vou chegar de viagem e vou deixar a Laura em casa e vou trabalhar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou levar a Laura para o trabalho. Né? Eu falei, ela vai ficar super feliz de ver as coisas pessoalmente, geralmente ela vê foto, acompanha até na TV e tal. Eu falei, vamos lá com a mamãe conhecer o trabalho da mamãe. E aí ela adorou.
né? Ela amou tanto pelo ambiente lúdico, o que é a Brasil Game Show, né? De poder ver os personagens, de poder ver os jogos, de poder brincar um pouquinho. E aquilo é uma loucura, né? Vários cosplays. Então, assim, você não precisa nem gostar de game para gostar da feira, né? Assim, É um espetáculo à parte, é um espetáculo né? à parte, é muito legal. Mas eu acho que despertou nela uma outra perspectiva, do tipo, o que é o trabalho da mamãe? O que ela fala quando ela fala que vai lá fazer reunião? Né? E aí ela ouviu a gente falando de algumas discussões de oportunidade, surgiu discussão de diversidade também em um desses bate-papos, porque a Brasil Game Show faz um trabalho incrível de contratar pessoas diversas, principalmente PCDs, para trabalharem na recepção, etc. Então, você percebe que pelo olhar da criança, que isso é algo real e que a gente precisa dar atenção. Porque ela falou, nossa, mamãe, quantas pessoas em cadeiras de rodas? Aí eu falei, gente, realmente, eu acho que ela nunca tinha visto. E não eram nem tantas assim, né? Passaram mais de 100 mil pessoas pelo Brasil Game Show. Ela deve ter visto, sei lá, ali naquela tarde, umas 20. Ela tem alguma coisa errada. E dá um estalo da gente fala assim, gente, de novo, preciso fazer com que ela, né, interaja com mais pessoas. O pessoal lá no stand do Just Dance, ela parou para ver e subiu um grupo de surdos mudos para dançar. E todo mundo batendo palma, assim. Aí ela olhou, mamãe, será que eles não escutam? Como eles estão dançando? Eu falei, gente, que interessante essa questão da diversidade e da inclusão. E algo que, no olhar da criança, é tão puro, né? Que você percebe como que a gente precisa trabalhar mais isso. Espero que tenha despertado nela ali mais vontades de aprender mais, né? Entender um pouquinho mais o nosso dia a dia. Mas você sabe que teve uma vez que minha filha falava, quando viajava, e falava, nossa, minha mãe só viaja. E aí eu levei ela para um evento também fora. E a gente ficou segunda, terça, quarta e quinta. De segunda a quarta, das 7 da manhã às 11h30 da noite. E na quinta foi até meio-dia. Quando acabou a quinta, ela estava assim, sabe? Exausta. Ela falou, mãe, nunca mais eu vou dizer para você que você só viaja. Porque, de novo, o que a minha mãe faz? Né? Você fala, eu vou para um evento. Nossa, mas que tanto evento? E é isso, eu acho que ter essa troca. Eu também tenho uma filha menina, e aí você percebe o encantamento, né? De uma maneira ou de outra, dá uma mudança de Sim. O que realmente... É muito legal, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo, minha mãe conversa... Então, eu acho que é isso que ela sentiu. E a gente falando aqui, né, voltando de Intel, porque a gente começa a falar, a gente daqui a pouco tá acabando o nosso podcast. Vocês hoje, quando falam de Intel, uma das maiores empresas do mundo, pensando no setor tecnológico básico, né? Você está falando de notebook, smartphone, processador. Você está falando de Intel. Como é que você, trabalhando aí nesse mercado estratégico, vê a questão da inteligência artificial hoje, falando de tecnologia, que nosso tempo podcast, e está enxergando esse futuro da tecnologia? Nossa, eu acho que é uma nova era que vem aí e cheia de oportunidades, né? Quando a gente fala de Intel, né, e um pouquinho da minha paixão pela Intel, gente, é a empresa que botou o silício no Vale, né? O Vale do Silício nasceu daí, nasceu da Intel. Quem tiver a oportunidade de conhecer o museu da Intel lá em São José é algo muito legal, é icônico, né? Você fala, nossa, daqui que começou a surgir tudo isso. E a inteligência artificial, acho que assim está em pauta, porque ela está mais plausível para o consumidor em geral agora, né? Acho que todo mundo brincou de fazer personagem com carinha bonitinha, o pessoal começou a entender um pouquinho dos recursos que estão por vir de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial ela já existe há muito tempo, né? E quando a gente fala de AI, no caso da Intel, nós costumamos dizer que estamos democratizando a inteligência artificial. E por que democratizando a inteligência artificial? Porque ela pode rodar no seu dispositivo, ela pode rodar na nuvem. Hoje, a inteligência artificial roda na nuvem. Então, roda em Intel. Ela pode rodar no seu dispositivo, no seu notebook. Em breve, vamos ter vários lançamentos que vão fazer com que você rode a inteligência artificial também na sua máquina. Que vão garantir o quê? Mais velocidade, porque você não vai ter a latência da nuvem. Mais segurança, porque você pode preservar os seus dados na sua máquina. Para tudo isso, você precisa de poder de processamento. E isso vai trazer uma nova revolução. Algumas pessoas podem sentir um pouco de medo, mas a tecnologia ela deve ser a nossa aliada. E dentro da Intel, a gente tem N discussões. Até na questão de treinamento da inteligência artificial. Ela precisa aprender.
E aí entra a diversidade de novo. Porque se você treinar a inteligência artificial com viés, os resultados não vão ser interessantes, pelo contrário. Então, eu acho que é uma nova era que vem para nos ajudar a desenvolver novas capacidades, vão surgir novas profissões, e a gente está só no comecinho. Você sabe que o primeiro nome para o nosso Tem Podcast era Chipcast. Ai, não que é? máximo! Pensando lá nos primórdios, aí a gente, infelizmente, mas justamente isso, aquilo. A base, né? Você está falando de processador, aí veio o Chipcast, não deu, mas tudo bem, fica aqui a... E hoje, quando você pensa nesse mercado todo, você agora que está atendendo mercado latino, América Latina como um todo, você... como você vê esse mercado com uma outra visão? A gente, claro, o Brasil vai sempre puxar, né, o coração quentinho para nós, mas como você vê o potencial aí do mercado latino-americano? Olha, o mercado latino-americano ele é muito diverso. E eu acho que um dos desafios é fazer com que a gente extraia o que tem de melhor nos diferentes países para fazer todo mundo crescer mais rápido. É inegável que o Brasil é o maior país da América Latina em termos de receita, né? E receita para a Intel também. A gente é praticamente metade da América Latina quando a gente fala do mercado de consumo e varejo. Mas a gente tem muita oportunidade. Desde a questão de penetração de PCs, que é número de casas que tem um PC, e falando principalmente do que a gente chama de PC refresh, ou seja, troca de PCs. Nós temos uma base instalada na América Latina muito antiga. Só no Brasil, são mais de 11 milhões de PCs que estão aí com mais de 5 anos de uso. Esses PCs não estão operando da melhor forma possível, já estão obsoletos, com problemas de segurança, e não estão prontos para tudo isso que está por vir aí de inteligência artificial. Então, a gente tem muita oportunidade. Então, a chegada de novas tecnologias faz com que isso melhore. Mesmo a pandemia, né? Os computadores... Pensa que o ano que vem, os computadores que foram comprados na pandemia vão fazer 4 anos. Isso aí. E, na época da pandemia, as pessoas compraram o que tinha. E as nossas pesquisas mostram que as pessoas evoluíram o seu modelo de uso. Todo mundo comprou, não, eu preciso botar meu filho para estudar, e ele precisa conectar na aula online e navegar na internet. Essa criança que começou conectando online, né, e assistindo o professor e pesquisando na internet, vai ver o que ela já faz hoje no computador. Provavelmente ela já faz edição, ela já grava vídeo, ela já deve estar jogando alguma coisa. Então, você tem uma oportunidade, uma massa crítica para renovação dessa base instalada incrível. E isso em toda a América Latina. Gente, aí pode ser Dell, tá? Já que é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso projeto. E a gente está entrando aqui já na reta final, mas eu não poderia deixar de falar... claro, a Intel é uma das apoiadoras do nosso projeto TI de Salto, mas a Intel tem muito projeto social, muito projeto bacana, justamente pensando em tudo que a Bárbara já falou, diversidade, inclusão e tantas outras ações. Conta rapidinho, se possível, quais são aí os principais projetos. São muitos, nós vamos ter que fazer um outro Tem Podcast, sim, tá? De algum desses projetos que está envolvendo tecnologia para ajudar, incentivar, inspirar, incluir na palavra ampla. Tá, vou selecionar 2 que tocam justamente a questão de equidade de gênero, que era o que a gente estava falando aqui. A gente tem o Programaria, o Cloud Girls, já parcerias aí desde 2016, 2018, que tem como propósito trabalhar diversidade na área de tecnologia. Então, Programaria pega as meninas desde a base. Quer aprender a programar? Você tem cursos na Programaria para aprender a programar, para formação. A Intel já deu mais de 400 bolsas de estudos através do Programaria. E já trabalhamos recortes também, né, vamos fazer um programa para mulheres negras, vamos fazer um programa para mulheres trans, para que a gente garanta a diversidade e a entrada dessas meninas na área de tecnologia. E temos também o Cloud Girls, que é o maior meetup de cloud do mundo. Não é incrível isso? Eles se tornaram ONG agora. Várias mulheres da Intel são mentoras, então nós apoiamos e também somos mentoras. E elas trabalham as mulheres que querem entrar na área de tecnologia, têm uma formação técnica super completa.
e apoiam muitas mulheres que querem fazer transição de carreira. Porque não necessariamente você precisa trabalhar só a menina que está começando. Né? Tem muita mulher que você passa por esse momento de tipo, poxa, agora eu quero retornar para o mercado de trabalho, o que eu quero fazer? E, gente, são milhares e milhares de vagas na área de tecnologia. Né? O número de mulheres trabalhando na área de tecnologia tem crescido, mas a gente tem que acelerar muito para chegar na equidade. Então, acho que esses 2 projetos são projetos assim, parceiros que nós temos já de longa data, e que nós temos o time da Intel engajado na parceria, na mentoria, para que a gente possa escalar e também retribuir um pouco para a sociedade aquilo que a gente recebe. Então, dentro da Intel, a gente tem essa cultura de give back, e a gente também tem vários outros fatores, né? Que se você é um fornecedor da Intel, a Intel vai avaliar qual é a sua composição de funcionários. Se você tem mulheres na área de gestão, né? Se é uma empresa de capital aberto, se tem mulheres sentando no conselho. Ou seja, é o famoso walk the talk. Né? Então, se nós temos as metas localmente, se nós temos essa preocupação, como que a gente expande isso, né, para as áreas adjacentes, para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros de negócio. E, além dessas atividades, a gente está sempre disposto a apoiar os nossos parceiros de negócio para levar essa mensagem adiante. E é um dos nossos apoiadores do projeto TI de Salto, então fica aqui já para você que está acompanhando. Bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast. Vamos ter que buscar uma agenda. A agenda dela agora é Latam, gente, pensa aí. Para um novo bate-papo. Mas eu queria encerrar que você citasse, mencionasse aí um livro, uma série, uma frase, alguma coisa para compartilhar aqui com quem está nos acompanhando. O livro que eu vou indicar é um livro que me tocou no sentido de falar sobre liderança, desafios do dia a dia e de como você pode retribuir para a sociedade de uma forma diferente. É o livro da Melinda Gates. O nome dele em português é O Momento de Voar. E ela conta a trajetória dela desde quando ela casou com Bill Gates, desse momento que ela tinha de me tornei mãe, de preciso de ajuda, não posso tocar tudo sozinha. Vou contar um fato que eu achei muito engraçado. Ela falou que chegou no momento que ela discutindo lá com Bill Gates, ela falou assim: eu preciso que você leve as meninas para a escola pelo menos uma vez por semana. E aí ela falou que isso gerou um movimento na escola das meninas, porque as outras mães olharam e falaram: se o Bill Gates consegue levar a filha para a escola, você também consegue. Olha só, era, né, discussão de casal dentro de casa, mas olha o impacto que isso pode ter. E assim, são passagens engraçadas do livro, mas que mostram como a gente, sem querer, pode impactar o dia a dia das pessoas, impactar a sociedade de alguma forma. Com pequenas atitudes. Hoje, eles têm N projetos sociais no mundo. Né? Ela viaja, ela fica na casa das mulheres, onde ela tem projetos sociais para conhecer a sociedade, e ela vai contando essas histórias no livro. Então, acho que aí tem um pouco de liderança, tem bastante de diversidade, tem bastante de give back. Então, o Momento de Voar fica a minha escolha de hoje. Isso aí. E uma palavra que define a Bárbara? Olha, eu escolhi transformação. Para quem lê o livro, vai ler o livro TI de Salto, volume 2, eu cito Raul Seixas no meu capítulo, que eu falo, né, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque eu gosto de aprender. Eu acho que a Bárbara hoje é diferente da Bárbara que existiu há 10 anos atrás, e a Bárbara de 20 anos, e não sei como vai ser a Bárbara daqui a 10 anos. Então, resumindo isso, para não chamar de metamorfose, transformação. É isso aí, gente. E a gente está encerrando aqui mais um Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulher incrível aqui do meu lado. Gostaria de agradecer imensamente a Bárbara por ter aceitado o convite aqui de estar com a gente. Obrigado pelo apoio de sempre e quero agradecer, claro, a Dell, o Partner Program, pelo apoio aqui no nosso projeto. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da Bárbara. Que, para quem não sabe, ela era minha vizinha, a gente não se conhecia quando o projeto nasceu, mas obrigada aqui por compartilhar, né, sua história, mais um pouquinho da sua história aqui conosco. Eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, se quiserem trocar uma ideia com a Bárbara, onde que a gente pode te achar. Acho que a melhor rede social é o LinkedIn, né? Então, meu LinkedIn é super fácil, é linkedin.com/Bárbara Toledo, vocês me encontram lá.
E você que já está acompanhando aqui o nosso Tem Podcast, ele está em todas as mídias sociais. E eu quero fazer um convite especial para o canal do YouTube, para você curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e tocar o sininho para conferir os próximos episódios. E não perca, a gente preparou tudo com muito carinho. Então compartilhe com os seus amigos. Obrigada e até o próximo episódio.